depois da ressurreição para cá, agora ele sabe que ele recebeu de Pai, do Deus Pai, honra e glória, foi glória e aceita a oração em tudo. Agora, naquele tempo, ele falou como mente humana. Agora ele vai, quando ele ressuscitou, ele está na mente restituída, na mente divina. Agora ele sabe. Compreenderam? Já ouviram alguém falar que daqui a dia nem hora nem Jesus sabe? Ouviu ou não? Já ouvi muita gente falar isso. Muitas vezes. Mas, naquele tempo, Jesus teve duas naturezas, a humana e divina. Natureza de servo humilhado, quando ele ressuscitou reconstituído, reexaltado pelo Pai. Aí Deus disse a ele, disse, me dá todo o poder no céu e na terra. Poder. Compreendeu que agora ele sabe ou não? Aleluia. Porque Deus deu a ele a revelação de Jesus, o qual Deus lhe deu, como não citou. E ele entregou ao anjo, e o anjo a João. E João distribuiu às 7 igrejas da Ásia e a revelação veio para nós. É 13:8. Encontraram? E adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Pode sentar, irmãos e irmãs. Aleluia. Bem. Aleluia. Talvez tenha subido mal, mas vamos entrar na verdade de Cristo, sobre Cristo, sacrifício de Cristo. Principalmente a parte B, o sacrifício de Cristo, Jesus, Cordeiro de Deus. Ele é chamado de Cordeiro, tanto no Antigo como no Novo Testamento é chamado de Cordeiro, porque o Cordeiro ele tem a essência de tudo, ele é a essência. Um exemplo, o Cordeiro, a palavra vem de corda. Corda significa regime. Regime é semelhante a um animal que está na corda, ele está no cabresto, ele come só até onde a corda leva ele, depois ele é dominado por ali, ele fica rodando ali. Então assim era o cordeiro. O cordeiro, ele era chamado de cordeiro até uma determinada posição, depois não. Enquanto ele estava no regime da mãe, dos pais, ele servia para o sacrifício, porque ele era o tipo de Cristo, sem pecado em parte alguma. Então ele era o tipo de Cristo. Mas depois que eu acordei, ele acasalava-se com a ovelha, ele não serviria mais para ser cordeiro, passaria o título de cordeiro para carneiro. Quer dizer que ele estava no regime dos pais, no sentido de exemplificar o assunto, ele estava na corda, no regime dos pais. Depois que ele se acasalava com a ovelha, como eu estou referindo, aí ele já era carneiro, porque teve contato com a carne. Aí já não serviria mais para o sacrifício, porque era o tipo de Cristo que não pecou em nada, Senhor da glória. Isso não entra em contradição com o casamento, porque o casamento é sacramento, é coisa sacra. Casamento é coisa santa, é dada por Deus. Mas tem também galardão de quem não casa, que continua puro, tem também esse galardão. E Jesus, o Senhor da glória, ele identifica como o Cordeiro de Deus em todos os lugares. E a palavra nos diz que vem a salvação trazendo-nos uma marca. Nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre esse comentário de adorar a besta. É o seguinte, que às vezes a pessoa não recebe sequer uma marca, mas às vezes ela tem costumes constantes que a pessoa fica marcada
Por exemplo, uma pessoa que é um irmão que vive aborrecendo outra pessoa, ela tem a marca. Porque quando alguém aborrece outra pessoa, ela está em trevas. E anda em trevas. E trevas no original é numérica. Trevas significa 333. A Bíblia não é uma imaginação em particular, ela tem origem da palavra, tem origem. Então, quem aborrece está em trevas 333 e anda em trevas mais 333, 666. Você soma que dá exatamente isto. Cristo diz no capítulo 23 de Mateus, e versículo 15, que os religiosos que não se humilham daquela religiosidade formada, aquela ideia formada, eles são feitos filhos do inferno 2 vezes, quer dizer, 666, na marca da religião contrária e à palavra de Deus. Estão compreendendo? Então, esse tipo de pessoas, o nome não estão escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes do que? Parte B do versículo, preste atenção. Antes da fundação do mundo, já estava traçado a morte de Cristo, o Senhor da glória. Foi esta razão que Deus falou com o homem. Nós vamos analisar bem essa recomendação, e isso nos edifica muito. Um exemplo. Deus entregou a Adão a doutrina da consciência, da inocência. Mas dentro daquela regra da inocência, ele recebeu uma lei condicional. Ó, a nossa alegria na graça. Por isso, quando você vai examinar a graça, você não encontra esse tipo de lei que foi imposta a Adão. Adão foi dado uma lei, uma única lei. Qual a lei? Foi 7 recomendações que houve no Jardim do Éden, mas somente uma foi como lei condicional. Qual? 2,17 de Gênesis. O Senhor dizendo, da árvore da ciência, do bem e do mal, não comereis. Porque no dia que comereis ou não comais. Porque no dia que comerdes, certamente morrerá. Era uma lei, chama lei condicional. Estava condicionado a nunca comer daquela árvore. E se ele comesse, ele morreria, no sentido mais completo na palavra, ele morreria 2 vezes. Morreria espiritualmente e futuramente morreu fisicamente. Só que a morte, o pecado de Adão, ela deu lugar, mesmo sentido simbólico, à morte do Cordeiro. Por que isso? Ele foi morto desde a fundação do mundo. Está escrito aqui, olha, mas versículo 13, do 8, como nós lemos, parte B. Os nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Quando que Deus fundou o mundo? Foi quando criou o Éden. Quando ele estabeleceu o Éden, o mundo era coberto por águas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí Deus, pelo meio da sua palavra, ele diz, haja expansão seca e separação entre águas e águas. Então ali deu o princípio revelado, o princípio da criação. Só que no princípio da criação, Deus colocou no homem a coroa da natureza, Adão como governante de tudo. Só que ele precisaria não comer daquele fruto proibido. Se ele comesse, ele morreria. Estou usando a palavra lei condicional para entender que já se ele comesse, só tinha um medo de ele retornar para Deus, apesar de perder o galardão. Era receber o sacrifício simbólico com o sangue de Cristo. Não, Deus não poderia, depois que Adão pecou, Deus não poderia tocar em Adão através de unção com azeite ou imposição das mãos para oração, para recuperar pecados do crente, como o diabo escreveu, mas não.
Nem Deus mesmo, irmãos, nem Deus mesmo podia tocar em Adão, pessoalmente falando. Porque aquele pecado de Adão foi a quebra da regra da santidade de Deus na vida de Adão. Só que, se nós formos fiel, Deus continua Fiel. e não pode negar a si mesmo. Ele quebrou o processo da santidade, mas Deus permaneceu Fiel. fiel. E tanto que, para que Adão voltasse à vida, se você olhar na parte até mesmo aqui da história de Adão e Eva, descobrimos que eles foram salvos, não é duro, mas por um sentido. Então era necessário o que somos hoje. Vamos analisar bem aqui uma coisa, olhe bem. Você pode dar um abraço num macumbeiro? Sim. Pode ou não? Pode. Pega alguma coisa em nós? Não. Por que não pega? Veja o sangue de Porque Cristo. nós estamos isolados pelo sangue de Cristo. Eita, Deus, parabéns. Aleluia! Mas fora disto, está compreendendo ou não? Glória a Deus. Eu falei macumbeiro, mas todo pagão é espírita, no geral. Existem duas religiões no mundo: a espírita, que é o paganismo, e a cristã, que é o cristianismo. É três, e o hebraico, que é o regime da lei. São três. Tem mais de 2.000, 4.000 religiões individualmente, mas no geral são três, né? O judaísmo, com o conceito da lei, o cristianismo de graça é Cristo, o cristianismo verdadeiro, e também o mundo pagão. O mundo pagão é a porta larga, como a gente observa na palavra de Cristo, o Senhor da glória. Mas Jesus voltou no mesmo lugar. Então pergunto para os irmãos: se Deus tocasse em Adão, a não ser por meio do sangue, Deus tem um juramento com a santidade dele que não quebraria por nada. A santidade de Deus, ela permanece, tá? Não quebrará de maneira nenhuma. Então, não parece tanto ser assim, mas o nosso Deus é um Deus prático. Não sei se os irmãos estão compreendendo a interpretação correta: quem é Deus, quem é o Cordeiro e o valor que traz o sangue do Cordeiro. Então, Jesus, se nós olhar bem se você quiser procurar um fundamento mais aperfeiçoado, porque a Bíblia já tem esse fundamento, mas tem história na Bíblia que você, para chegar a uma conclusão de uma interpretação melhor da palavra, é preciso que você vá lá no original do hebraico, aonde a Bíblia Sagrada tem a declaração da coisa certa. Dê um exemplo aqui. Vocês sabem por que Adão tem esse nome de Adão? Adão? Não. Porque Adão vem de Admar. Admar quer dizer terra. Ião quer dizer vermelho. Então a palavra Adão significa homem vermelho, porque ele foi formado da terra vermelha. Glória a Deus. Interessante, não é? Para que a gente não vai pegar a imaginação e você fica perdido e também outras pessoas perdidas também. Então, você já ouviu alguém dizer, não é? Que alguém não pode usar roupa vermelha. Já ouviram, já ou não? Já. É superstição. Ainda bem que não é do seu tempo, já passou. Graças a Deus. Não tem mais essa censura de usar roupa vermelha, porque é uma simpatia. Sabe o que é simpatia? Entende? A palavra Adão significa homem vermelho, formado da argila vermelha, ou da terra vermelha, ou do barro vermelho. Adão. Por isso que tem esse nome completo. E a terra, no original, o significado é mar. Diz que vem Adão, depois tem a expressão que soa, vermelho. Muito importante, não é? Você ter mais certeza. Agora, continuando o mesmo assunto, como é que Deus ia tocar em Adão se Deus tem um compromisso de não quebrar a sua santidade, o imundo, tocar no imundo? Quando Adão pecou, irmãos, Adão tornou imundo. E Deus, na sua lei, ele só tem uma maneira de tocar no imundo, é pelo
pelo sangue de Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Não tem outra alternativa, não. Nós somos cristãos, porque tem o cristão, tem o crente e tem o cristão, não é isso? O crente é todo aquele que crê, é crente. Mas o cristão é o que é mais integrado na palavra. É o que gosta de ouvir, gosta de aprender, gosta de ensinar. É o verdadeiro cristão. Por que vocês gostam de ensinar? Porque quem gosta de ensinar tem que gostar de aprender. Exatamente. Não está errado. Então, ficam bem analisando isso. Se nós olhar no livro de Levítico, no Código da Lei, como exemplo, ninguém poderia tocar em uma pessoa imunda. Ela ficaria imunda também. A pessoa possuía um fluxo de sangue e ela tocava em outra pessoa cumprimentava ela, os dois ficavam isolados. A mulher já estava isolada do homem, que sofreu esse fluxo de sangue também, corte sangrento. Assim por diante, ficava tudo isolado, porque os dois se tornavam imundos. E na hora que nasceu, os irmãos já se lembram, que nós tivemos um comentário, chegou um grupo de pessoas a Moisés dizendo, olha, nós não podemos comer a Páscoa, porque estamos imundos. Por qual motivo? Porque participou de um sepultamento. Tocou no corpo morto, no esquife, certamente. Alguém poderá dizer, Jesus também tocou no esquife do corpo morto, só que viveu. Tá? Aleluia. Só que o morto viveu. A mulher imunda tocou em Jesus, só que ela foi. Eita Deus, glória a Deus. Ele não quebrou nem sequer uma regra da santidade de Deus, a conservação da santidade do Senhor nosso Deus. Agora aparece Deus e Adão, né? Cristo e Adão. E agora? O homem pecou. Analisa bem que o assunto é tão científico, tanto da parte de Satanás, quanto da parte de Deus. Porque quando Satanás induziu o Adão a pecar, o que ele fez depois? Ele falou, não, você vai vestir com folha de figos, porque o diabo sabia que só existe redenção, reconciliação, com a presença de sangue. E ele disse, olha, então vocês vão vestir folha de figos ou de árvores, porque a árvore não tem sangue. Então vocês também vão permanecer no pecado para sempre, porque não tinha sangue. Com ele tirar sangue da árvore para passar na vida de Adão e Eva, sendo que a árvore, como estou comentando, não tem sangue. E se lá em Hebreus capítulo 9, 22, está escrito que sem derramamento de sangue não há resgate. Mas Adão foi resgatado. Deus degolou animais, se os irmãos olharem bem, na palavra original, no original da palavra, diz assim, olha, e Adão e Eva foram vestidos com peles frescas. Quer dizer que não degolaram aqueles animais que estavam ligados ao capítulo 8 de Apocalipse, versículo 8, parte B, como nós lemos, aí deu a primeira morte de Cristo em sentido simbólico. Então Deus degolou animais, tipo de Cristo, está compreendendo? E Deus mesmo se preveu com o que, irmãos? Com sangue, porque o homem estava imundo. E não tem nada de intermediarismo que substitua o sacrifício de Cristo. Nada, nada, nada. Só tem algo que o adversário respeita. É o sangue de Cristo. O nome de Cristo com base no seu sangue. Não existe nada que se torne como um intermediarismo, que eu estou referindo, a não ser o sangue de Cristo. Então, Deus, o próprio Deus, como exemplo prático, porque é exemplo prático, porque tudo que ele quer que você faça, ele ensina fazendo. Aleluia! Tudo que Deus quer que nós façamos,
Ele ensina fazendo. Está escrito no capítulo 12 de Mateus, acho que é 12, não me lembro o versículo, acho que é 12, versículo 12, mais ou menos assim, versículo parece que 7, diz a palavra, versículo é 12. Tudo o que quereis que os homens façam, façais vós também, porque esta é a lei dos profetas. A prática. Aleluia. A prática